Em Romanos 8,3 nós lemos: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aqui o apóstolo Paulo fala de pessoas que vivem para a morte, ao inclinarem-se para a carne. Mas ele fala de gente que morre ao mortificarem a carne para a vida do Espírito. Precisamos entender que esse aparente paradoxo é, na verdade, uma distinção muito clara de valores bíblicos, e a compreensão disso nos ajudará profundamente na vida cristã. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar mais a respeito disso. Estou hoje em Guarapuava, no estado do Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O tema da nossa reflexão hoje é uma pergunta: vivo morto ou morto vivo? Quem é o vivo morto? Como vimos em Romanos 8,13, aquele que vive para a carne, para os prazeres, para o pecado, ele está morto espiritualmente. Mas a Bíblia diz que aquele que mortifica a sua carne, que morre para os prazeres, ele vive segundo o Espírito. Então, eu quero usar a definição de um vivo morto como alguém que está caminhando na contramão do plano e do propósito de Deus. E eu quero classificar o morto vivo como alguém que justamente entendeu, está correspondendo e recebendo aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Alguém me questionou: pastor, o que se deve pregar, a vida ou a morte? E eu lembro que eu respondi: os dois. A questão é entender o processo, o que se busca primeiro e qual a consequência dessa busca, o que é que isso desata. Eu prego morte, mortificação para a carne, como Paulo fazia para conduzir a vida. Enquanto outros, infelizmente, ao simular uma suposta pregação de vida, levando as pessoas a aceitarem, como correto aquilo que não deveriam, estão conduzindo essas pessoas à morte. Bom, diante da pergunta vivo morto ou morto vivo, eu quero definir um pouco mais quem são esses que estão vivendo como mortos. No livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós temos numa das cartas às igrejas da Ásia, dirigida pelo próprio Senhor Jesus, essa em particular foi dirigida à igreja de Sardes. Nós vemos o Senhor dizendo o seguinte, vou ler do versículo 1 em diante: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu quero destacar isso: tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando, fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e de modo nenhum saberá a hora em que virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor está reprovando uma atitude errada. Quando ele diz suas ações, suas obras não são íntegras, o Senhor diz vigia e diz fortaleça o que estava para morrer. Ele está dizendo, além de um nível de morte que você já experimentou, ela será progressiva se não houver conserto, se não houver arrependimento. O Senhor fala a respeito dessa pessoa não vigiar e acabar comprometendo aquilo que o Senhor fez. Quando ele fala a respeito de o vencedor, aquele que vencer será vestido de branco, o seu nome não será apagado no livro da vida. Ele não está falando mero e simplesmente de quem foi salvo. Ele está se dirigindo aos salvos e diz: entre vocês, aqueles que estão se afastando de mim e aqueles que estão se voltando para mim, somente o que vencer dentre vocês, os salvos, é que de fato será garantido na conclusão do processo de salvação. Ele diz: eu não apagarei o seu nome do livro da vida, eu vou confessá-lo diante do meu Pai e dos anjos. A definição dada por Jesus a respeito de alguém
né, que tem fama de estar vivo, mas está morto, tem a ver com o contraste daqueles que andam em pureza, vestidos de branco. Novamente, nós vemos a questão dos prazeres e do pecado. Aliás, é interessante observar a maneira como Paulo, né, orientando Timóteo sobre o cuidado com as viúvas, distingue dois tipos de viúvas. Ele diz no verso 5 e 6 de 1 Timóteo 5, aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. E diz, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Diferente de uma pessoa que se volta a Deus de todo o coração, se dedicando à vida da oração, ele fala de alguém que se entrega aos prazeres. E, novamente, ele usa a expressão, mesmo estando viva, está morta. Quem é o vivo morto? É aquele que está procurando salvar, garantir, né, o viver segundo a carne, os prazeres terrenos. Isso gera morte espiritual. Esse é o tipo de gente, né, que muitas vezes dentro da igreja, embora não tenha essa aparência aos olhos naturais, espiritualmente, né, eles são praticamente uma espécie de zumbi, né, simulam um comportamento de gente viva, mas na verdade carregam consigo a morte. A seguinte declaração atribuída a John Owen: Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça viva não admite membros mortos. Bom, vamos falar agora sobre a importância de morrer para viver, né? Falamos do vivo morto e agora eu quero falar do morto vivo, né? Quando Paulo disse mortificardes os feitos do corpo, né? Vocês vão viver pelo Espírito, é isso que nós queremos destacar. Há uma ordem clara apresentada por Jesus em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, ele diz, né, que se alguém não toma a sua cruz, e tomar a cruz é assumir a sentença de morte que é colocada sobre nós. Jesus carregou a sua própria cruz, e esse desfile com a cruz era uma admissão pública de que ele estava sentenciado à morte. As pessoas usam o termo, né, carregar a cruz, tomar a cruz, como se fosse um problema. Isso é minha cruz, fulano é minha cruz. Não, a cruz é a decisão de morrer para si mesmo. E Jesus disse que para ser discípulo dele, nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos, de fato, escolher. E Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20, estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo, não a vivo na carne, mas para o Filho de Deus. Né? O que Paulo está dizendo, que obviamente não é literal a frase estou crucificado com Cristo. Se hipoteticamente existisse uma máquina do tempo para voltarmos quando Paulo fez a declaração, não o encontraríamos literalmente crucificado. Mas ele está falando da disposição de morrer para si, assim como Cristo morreu por nós. E isso muda completamente a forma e a maneira como vivemos. Agora, por que esse paradoxo? Né? Assim como Jesus diz, quem se exalta será humilhado, ele também diz, quem se humilha será exaltado. Muitas vezes as pessoas estão indo pelo caminho oposto, inverso. Jesus disse, se alguém tentar salvar a própria vida, lá em Marcos 8, ele vai perdê-la. Mas se perder, vai salvá-la, né? O que está por trás dessa aparente contradição? Jesus diz, quem não quer tomar a cruz, decidir morrer, quer salvá-la no sentido de evitar esse caminho de morte, vai acabar perdendo. Mas quem perder, quem se dispor a aceitar a morte, o morrer para si mesmo que eu proponho, vai salvar sua vida, porque haverá boas consequências, haverá benefícios disso. Então o próprio Jesus nos diz em João 12, 24, sobre um princípio que nós podemos classificar como vida que nasce da morte. O Senhor Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Em outras palavras, a semente só vai germinar depois que morre, né? Há um processo onde a vida ela vai brotar justamente a partir da morte. O apóstolo Paulo também diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36. Ele diz, insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Então, há uma vida que brota a partir da morte. E quando nós entendemos isso, percebemos o porquê é tão necessário morrer para nós mesmos. Isso não significa,
né, que o Senhor Jesus, de forma alguma, esteja trabalhando contra a gente. Não significa que Ele não queira o nosso melhor. Ele mostra justamente que morrer para nós mesmos, para a nossa carne, para os nossos prazeres, para o nosso ego, é que nos permite viver o que Ele tem de melhor. Então, quando entendemos isso, talvez faça muito mais sentido, por exemplo, a ideia de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, de que há um tesouro em vasos de barro. Quando as pessoas olham, elas vão apenas enxergar o barro, a limitação, a fraqueza, mas a Bíblia fala de um tesouro do lado de dentro. E essa percepção me faz conectar, né, com aquela ideia do texto onde Gideão, quando pega os seus 300 valentes, ele ordena que todos eles coloquem as tochas dentro do vaso de barro. Mas elas ficaram escondidas ali. A ideia era se movimentar à noite sem expor aquela claridade que eles carregavam. Mas Gideão diz, na hora certa vocês vão quebrar o vaso. Então as tochas iriam aparecer. Eu acredito que isso fala de um nível de quebrantamento do nosso vaso, para que quer seja o fogo, o tesouro que está dentro, de fato possa trazer à tona. Deus trabalha dentro desses sistemas que estão procurando viver e negando a morte. Eles acabam vivendo a morte espiritual, mas os que se dispõem a morrer para si, para a carne e para os prazeres, esses sim vão experimentar a vida que procede de Deus. Quando compreendemos isso e entendemos a importância de cooperar com Deus dentro dessa visão, os resultados serão distintos. Alguns preferem o caminho mais fácil e terão um destino terrível. Outros entendem que, apesar de haver um posicionamento firme de morte para si, eles terão um destino diferente. A pergunta é, quem é você? Como você se classifica diante daquilo que ouviu? Você é um vivo morto ou é um morto vivo? Né? Você está vivendo para a carne, como diz Romanos 8,13, e com isso vai morrer, ou você se dispôs a morrer para a carne, mortificar a carnalidade, para então viver a vida de Deus? A escolha é sua e o resultado será determinado pela sua escolha. Em Deuteronômio 30, de 15 a 19, o Senhor Jesus diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Ele diz, a bênção e a maldição. Ele está dizendo que você está diante de uma bifurcação. Ele diz, o que eu tenho para te dizer, para te aconselhar, escolhe vida. Em outras palavras, ele está dizendo, a escolha é sua, a sua decisão te levará ao resultado. Que você possa, de forma sábia, cooperar com Deus, com o Espírito Santo, atender a sua palavra, morrer para si, para viver a vida de Deus, em vez de viver para si e ter morte espiritual.